Olá pessoal, professora Michele de inglês com vocês aqui mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, como parte do projeto Atividades Curriculares Complementares. Pessoal, hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de interpretação textual. Nós trabalhamos na aula anterior a compreensão detalhada e a compreensão geral de textos, e hoje nós vamos falar de texts of various genres, ou seja, nós vamos falar de textos de gêneros diversos ou gêneros variados. Não é qualquer tipo de texto, são textos relevant subjects to student and society. Textos que têm uma relevância tanto para o estudante quanto para a sociedade. E aí você, o seu professor, pode pensar assim: poxa, tem tanta coisa que é relevante para mim e tanta coisa que é relevante para o meu professor ou para os meus colegas. Então, para a gente delimitar o nosso foco da aula de hoje, nós vamos falar de literature, da literatura, que é um assunto que nós temos presente no nosso cotidiano, pelos textos que a gente lê, pelos livros ou pelas outras obras que nós conseguimos acessar de forma adaptada, como, por exemplo, as séries, os filmes, os jogos e assim por diante. Então, vamos comigo. Para a gente começar, what is literature? O que é literatura? Como que eu consigo apresentar ou definir esse conceito? Então, eu trouxe para vocês. Literature can be defined, a literatura pode ser definida as pieces of writing, peças de escrita, tá? Formas de escrita that are valuable as works of art, que são consideradas valiosas no trabalho de arte, que são considerados trabalhos valiosos quando se pensa em arte. E aí eu tenho como exemplo da literatura os romances ou as novelas, quando se pensa em novela como livro, tá bom? Não é a novela da TV necessariamente. Plays, que são as peças, ou poems, que são os poemas. Aqui é uma definição que está disponível no dicionário de Oxford. Então é uma definição que eu peguei para trazer para vocês, para falar de um conceito que todo mundo sabe o que é literatura, mas muitas vezes é difícil a gente definir. Então, você consegue visualizar o que seria, então eu trouxe para você uma definição. O nosso foco vai ser na English Literature, na literatura inglesa, ou na literatura que compõe a língua inglesa. E aí, o que é essa English Literature? O que é a literatura inglesa? É a literatura que se refere ao estudo de textos escritos em English language. Então, quando você vê o termo English Literature, literatura inglesa, não é a literatura da Inglaterra, é a literatura de textos produzidos em inglês. E esses textos podem ser around the world, qualquer lugar do mundo. Então, se aqui no Brasil o autor escreve um texto em língua inglesa e esse é um texto literário, esse texto passa a fazer parte da literatura inglesa. Professor, e como que é a literatura da Inglaterra? Aí, em inglês, nós chamaríamos de British Literature, que é a literatura britânica. Bom, então, como a gente tem literatura brasileira, literatura portuguesa, são literaturas associadas a uma nacionalidade, enquanto que a literatura English, como a gente usa esse termo, seria a literatura que se refere a textos produzidos em inglês. Dito isso, a gente começa a falar de gêneros literários, ou literary genres. Aqui, eu vou trazer para vocês algumas definições considerando diferentes aspectos. Então, por exemplo, quando eu penso em gênero literário, eu estou falando de um tipo ou de uma forma, de uma classe literária. E é comum você encontrar duas grandes divisões. Por exemplo, o texto fiction e o non-fiction. O texto que é fictício e o texto não fictício. O que é a ficção? É aquele texto que está baseado em algo que não é real. Então, quando você pensa, por exemplo, numa obra literária que trata de fantasia, isso seria um texto de ficção, algo que não é real. O texto non-fiction é o texto baseado em realidade, baseado em fato. Então, vamos pensar, por exemplo, um livro que fala sobre uma biografia. Biografia do príncipe Harry, biografia do Barack Obama. Isso são textos não fictícios, que são textos reais, baseados em pessoas, biografias, falando sobre a vida desses sujeitos.
A ficção seria, por exemplo, Harry Potter. Então, eu pensar um tipo de texto que vai falar de um mundo dos mágicos, tá? Um mundo da fantasia. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Além dessa grande classificação entre ficção e não ficção, eu tenho também classificações mais específicas, associadas ao tipo de texto literário. Então, por exemplo, eu posso ter o texto poético, que pode ser uma poesia, pode ser o poema, o soneto. Eu posso ter o drama, que são as peças. Eu posso ter o romance ou a novela, que normalmente são narrativas mais extensas. Posso ter o texto épico. Posso ter a tragédia, o texto lírico, a comédia, a sátira. Então, quando você pensa em classificação de textos literários, você pode encontrar uma diversidade enorme de classificações. Nós não vamos nos aprofundar em cada uma delas, porque vocês sabem que o tempo da nossa aula é reduzido. Mas lá no plano de estudo de vocês vão encontrar muita informação sobre esses conceitos, tá bom? Falando dos movimentos literários, pensando na literatura da língua inglesa, nós vamos fazer referência a alguns movimentos que são demarcados. Não são todos que eu vou trazer para vocês de novo, porque nós temos um tempo reduzido, mas eu vou destacar os principais. English literature, essa literatura inglesa, is rich and diverse. Ela é rica e ela é diversa, como outras literaturas dos outros países também são, e das outras línguas também são. Featuring a range of literary movements. Então, quando a gente pensa na literatura inglesa, a gente possui uma variedade de movimentos literários ao longo de vários séculos. E aí eu vou mostrar para vocês alguns desses principais movimentos literários. O primeiro movimento literário que é registrado é o Old English, que é esse período do inglês arcaico ou do inglês antigo. São as primeiras manifestações literárias, muitas delas são manifestações que fazem registro das produções de oralidade. Então, por exemplo, as baladas. Aqui nós temos como a primeira citação de texto literário da língua inglesa um poema chamado Beowulf, que é uma construção feita a partir de um herói, e as batalhas que esse herói enfrenta, que ele trava ao longo de toda a sua trajetória. Depois do período do inglês arcaico, nós temos o Middle English, que é o inglês medieval. Aqui nós começamos a ver, por exemplo, as histórias dos cavaleiros. Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do rei Arthur. Então, são construções que tratam desse tipo de herói, os contos, as histórias dos cavaleiros, bem comum nesse período. Aí nós começamos a ver o período da Renascença ou o renascentismo, depois o neoclássico, o período romântico, na sequência o vitoriano, depois o período eduardiano, e aí você começa a perceber nomes dos antigos reis ou dos antigos imperadores. Então, quando você vê período vitoriano, período eduardiano, georgiano, são períodos associados aos reis vigentes naquele século. Então, a rainha Vitória, o rei Edward, o rei George, que é o período georgiano. Esses monarcas, esses reis e essa rainha, eles contribuíram para que o nome deles fosse usado como referência para aquele período literário. E cada período literário traz em si características específicas àquele momento histórico. Os tipos de construções que representavam como que a sociedade estava vivendo, o que era comum, o que a sociedade gostava, como que a sociedade respondia a determinados momentos. E cada movimento vai passando por essas transições e por essas mudanças. Os períodos mais recentes, o período pós-moderno, que é onde nós estamos atualmente, e o período moderno, que é o que antecede o período que nós nos encontramos agora. Tanto o período moderno quanto o período pós-moderno, nós já temos século XX e século XXI. Bom? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de cada um desses períodos. Como eu citei antes, o período do Old English, o marco foi o poema Beowulf, né? Tem filme, tem animação sobre esse poema, e aí ele vai tratar basicamente daquela construção no estilo da literatura mais épica, como por exemplo na literatura a gente tem a Odisseia, Ilíada. Então o Beowulf vai falar daquele herói e todas as batalhas que ele trava
para conseguir alcançar os seus objetivos. É um poema que ele começa a ser contado oralmente, ele vai passando de geração para geração. Era muito comum as baladas, porque os poemas eles eram cantados para que as pessoas conseguissem memorizar com mais facilidade, e esse poema depois ele foi registrado. Na literatura medieval, um dos contos mais marcantes que nós temos é o The Canterbury Tales, que são os contos da cantuária, que foi produzido pelo Geoffrey Chaucer. Então, é já nesse período da literatura medieval. Bom? O Shakespeare, ele se marcou, ele aparece no período da Renascença. William Shakespeare é considerado um dos pais, ou o pai, da literatura inglesa, porque ele foi um autor que conseguiu produzir diferentes obras, de diferentes características, e produzir em grande quantidade. Existem várias controvérsias que vocês com certeza podem observar sobre a autoria. Pessoas que questionam, será que o Shakespeare realmente escreveu tudo isso? Será que esse texto era mesmo dele? Mas essas questões não são comprovadas, você tem teorias a respeito disso. O que se tem no hall da literatura é que sim, ele existiu e que ele assina, ele tem a autoria desses textos. Bom, por exemplo, ele tem 38 peças, essas peças eram peças encenadas no teatro elisabetano, porque o período, a rainha regente era a rainha Elizabeth, e essas peças dele tinham diferentes estilos. Então, ele ficou muito conhecido pelas tragédias, como, por exemplo, Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet, mas ele também produziu comédias e textos históricos, que são baseados em monarcas, em outros reis. Eu destaquei aqui alguns para vocês, e ele também produziu soneto. Poucas pessoas sabem, mas Shakespeare também produziu textos em versos, os poemas sendo produzidos, sendo escritos. Midsummer Night Dreams, Sonho de uma Noite de Verão. The Merchant of Venice, O Mercador de Veneza. The Taming of Shrew, A Megera Domada. Romeu e Julieta, Hamlet e Otelo. Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fala de Shakespeare e Shakespeare parece tão distante da gente, mas muitas obras literárias de Shakespeare serviram como inspiração para a literatura brasileira também. Então, Ariano Suassuna faz referência a obras shakespearianas, quando ele fala, por exemplo, no Alto da Compadecida, sobre o pagamento de uma dívida com a tirinha de couro. No caso, A Megera Domada serviu de inspiração para novelas como Cravo e a Rosa, ou para outros textos ou peças que trabalham com aquela mulher difícil de ser controlada, de ser domada, naquele contexto social de séculos atrás. Então, ele coloca essa ideia. Então, você consegue observar adaptações. A obra de Otelo, por exemplo, que fala sobre Desdémona, e aquela dúvida serviu, a dúvida da Desdémona ter traído ou não o marido Otelo, serviu de inspiração para Machado de Assis, quando ele fez Dom Casmurro. Então, será que a Capitu realmente traiu Bentinho? Então, são inspirações baseadas nessas obras clássicas de Shakespeare. Outros autores também da literatura inglesa que vocês podem ter ouvido falar por conta de algumas de suas obras. Jonathan Swift foi responsável pelas aventuras de Gulliver, ou as viagens de Gulliver, e A Tale of a Tub, que a gente não tem uma tradução muito adequada, porque aqui seria o conto de uma banheira, o conto de um lugar que a pessoa, no caso, se banharia. Daniel Defoe ficou conhecido pela obra literária Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, para algumas traduções. Ele também produziu Captain Singleton, o Capitão Singleton e Coronel Jack, que são obras baseadas em dois personagens. A Jane Austen foi uma autora, romancista, mulher da literatura inglesa, que contribuiu para várias obras que foram adaptadas para séries e para filmes, como, por exemplo, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Emma, são obras que a gente encontra facilmente. Charlotte Brontë escreveu Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico do cinema também, que serve como inspiração. Ela escreveu junto com duas irmãs, então foram 3 autoras. Charles Dickens, já é mais do século XIX, americano, produziu Oliver Twist e O Conto de Duas Cidades, também conhecido. George Orwell, talvez vocês não conheçam o autor, mas vocês já devem ter visto alguma coisa de filme
ou mesmo lido o livro Revolução dos Bichos, ou o romance 1984, então são também trabalhos que vocês podem ter ouvido falar. E aí, trazendo, depois de citar algumas dessas obras, é importante a gente observar que a literatura está inserida na nossa vida cotidiana. Então, a pessoa lê, às vezes, por hobby, às vezes ela lê porque ela tem que fazer um trabalho, às vezes ela lê porque faz parte da rotina familiar dela. Então, aqui a gente observa que esses trabalhos literários, essas produções literárias, elas são portrayals, são retratos de como que o padrão social daquela época ou as normas sociais que eram vigentes naquele período, se materializavam na vida das pessoas. Então, a poesia, o texto poético, o texto em prosa, muitas vezes eles representam esse tipo de situação, como que a sociedade se comportava naquele momento. É comum também a gente observar que os textos jornalísticos, os textos que não são baseados em ficção, que são os textos reais ou mesmo as leituras técnicas, também fazem parte da literatura. E a gente tem trabalhos literários ou produções literárias que servem como princípios de vida, como, por exemplo, a Bíblia, os contos de fada, os contos de folclore, tudo isso que faz parte também da cultura popular. A literatura infantil, por exemplo, quando a criança está sendo alfabetizada, quando ela começa a estudar, quando ela começa a ter essa percepção, os pais contando histórias, ou mesmo na escola, ela passa a ver aqueles textos como ensinamentos. O que ela pode, o que ela não pode fazer. É comum a gente observar essa presença da literatura no nosso dia a dia. E aqui tem alguns exemplos de como que os livros vão para a tela de cinema. Então, aqui tem algumas obras que talvez vocês também conheçam, não necessariamente pelo livro, mas talvez pela adaptação, como, por exemplo, Frankenstein, Drácula, que são obras de terror, de sobrenatural, Harry Potter, universo mágico, algumas obras shakespearianas, como eu já citei para vocês, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, o caso do Senhor dos Anéis, o Hobbit também, são obras mais recentes que foram adaptadas, Sherlock Holmes, que é um detetive, o Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde. Então, são algumas adaptações da literatura de língua inglesa que serviram de inspiração para você poder encontrar em outras adaptações, como, por exemplo, nos filmes ou nas séries. Vamos analisar alguns exercícios para a gente poder ver esse conteúdo? Então, olha só aqui. Eu trouxe um fragmento para vocês de texto e, a partir disso, eu quero que você me diga qual é a sensação, qual é o tom predominante nesse fragmento. Alegria, mistério, tristeza, esperança, tranquilidade. Então, vamos olhar os adjetivos, as palavras que esse texto oferece. The old house, a casa velha. Stood at the end of the street, ficava lá no final da rua. Its windows boarded up and its roof sagging. Então, as janelas estavam quebradiças, o telhado caindo aos pedaços. Ivy crawl up the walls. A ivy subiu pelas paredes. Adding to its higher appearance, que acabava também aumentando um tipo de imagem sombria nas paredes, né? Dando essa ideia, esse ivy poderia ser traduzido como se fosse um mofo, um fungo, algo tomando conta daquele espaço. The neighbor kids, as crianças da vizinhança, whisper stories, elas sopravam, elas sussurravam histórias about ghosts, sobre fantasmas que poderiam assombrar aquele lugar. Então, aqui eu tenho como sensação, sendo descrita pelos termos utilizados, o mistério. Quando eu vejo a palavra ghost, por exemplo, falando de fantasma, eu já descartaria algumas possibilidades de resposta. Bom, outro trecho para a gente analisar, e a pergunta é: qual o significado simbólico apresentado nesse texto? O fragmento, o trecho é So we beat on. Então, assim, nós continuamos. Boats against the current, barcos enfrentando a corrente, borne back ceaselessly into the past. Sempre voltando, né? Sempre sendo trazidos de volta incessantemente ao passado. Então, aqui, essa obra foi retirada do Great Gatsby,
que é uma obra que também foi adaptada, um autor, Leonardo DiCaprio, é uma obra do Scott Fitzgerald, foi adaptada para o cinema também. Então, nesse texto, essa busca dele de falar, então nós seguimos e assim seguimos em frente, é essa relação do passado com o presente. Porque o que ele fala aqui no fragmento? Ó, que eles continuam, mas que o barco, sempre remando contra a corrente, acaba voltando incessantemente para o passado. Então, é esse conflito entre os dois momentos temporais. Outra questão, outro fragmento. Big Brother is watching you. Essa frase está no romance 1984 do autor George Orwell. Então, essa frase, ela é utilizada para representar qual elemento distópico? Qual seria o principal elemento? Big Brother is watching you. Como se eu traduzisse ao pé da letra, o irmão grande, o irmão mais velho está te observando, ele está te olhando. Então, a resposta seria essa vigilância. Quem que é o irmão mais velho? É o governo, é o partido. Porque essa obra, esse romance 1984, ele fala de uma realidade autoritária, de um Estado totalitário. Bom? Então, a vigilância governamental e o controle totalitário. Outra expressão, considerando os elementos contidos no fragmento, qual o gênero literário que melhor representa o trecho? Trecho conhecido, vocês talvez já viram. To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Então, é um fragmento de uma obra de Hamlet, que está falando sobre se é você se manter nobre frente ao sofrimento ou superar a questão das flechas e de todo tipo de dificuldade quando você observa uma fortuna que é absurda, uma fortuna que, de certa forma, choca, né? Espanta as pessoas. Então, o gênero literário para essa obra de Hamlet é a tragédia, né? É muito conhecida aquela cena dele segurando o crânio e fazendo o monólogo. A última questão da nossa aula de hoje, de acordo com o conteúdo do fragmento, assinale a alternativa que indica o gênero literário mais apropriado. Então, aqui eu tenho, The kingdom was a turmoil. O reino estava efervescente. The streets filled with protesters. Cheio de protestos, cheios de protestantes. Eles estavam cantando slogans contra o regime opressivo. Barricades, as barricadas, bloqueavam o centro da cidade e o ar estava cheio de tension, de tensão. Qual é o gênero literário desse tipo de texto? Então, aqui eu observo a descrição de uma ficção distópica, falando de um momento de revolução, de um momento em que a população está protestando contra algo. Beleza? Pessoal, tem mais uma questão, me enganei, achei que já era a última. Vamos para a última então. O trecho Call Me Ishmael, do romance Moby Dick, um romance de Herman Melville. Essa expressão, Call Me Ishmael, expressa o quê? Por isso que eu esqueci, porque essa frase, ela indica uma apresentação pessoal, não é necessariamente sobre o gênero textual. Então, o objetivo é revelar a identidade. Então, olha só, passamos uma questão, 6 dessa vez ao invés de 5 das aulas passadas. Então, quando ele diz Call Me Ishmael, me chame de Ismael. É ele se apresentando e dizendo como ele deve ser chamado. Agora sim nós terminamos. Pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Mais uma vez, não deixem de acompanhar o plano de estudo, de fazer a leitura do material e assim aprofundar os seus conhecimentos, seja com a teoria ou com os exercícios propostos. Vejo vocês em uma próxima aula. Até lá e bye bye!